da falta de oração em sua vida e em minha vida. Porque, veja, o inimigo causará distrações, problemas e escravidão. Então, simplesmente não oraremos, e quando não estamos orando, é quando perdemos as forças. É quando os problemas realmente aumentam e as coisas pioram muito. A Bíblia nos diz porque a falta de oração existe, e a resposta também sobre o que fazer a respeito está na Bíblia. Como podemos experimentar a vitória todos os dias? Você sabe que é possível? É possível experimentar a vitória todos os dias da sua vida. E eu vi isso acontecer na minha vida. Quando espero no Senhor, e você sabe o que diz em Isaías 14, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Agora, isso não acontece em um minuto. Durante a noite, é um processo de esperar no Senhor. E eu experimentei em minha vida, onde levo 2 semanas para voltar à força total. É como uma bateria. Você sabe, se você ficar sem bateria, você pode carregá-la. Você pode levar 1 ou 2 horas para uma bateria, digamos, seu telefone ou qualquer outra coisa. Mas nossa bateria espiritual precisa ser recarregada todos os dias. E a recarregamos por meio da oração. Assim como você carrega sua bateria diariamente para seu telefone e outras coisas. Bem, por que não carregar sua bateria espiritual todos os dias? Porque o contato diário é a chave. Dê-nos hoje o pão nosso de cada dia. Se negligenciarmos um dia, pense no desastre e nos problemas que podemos enfrentar. Mas por que há problemas com a oração? Por causa da queda do homem? A falta de oração começou em Gênesis, capítulo 3, quando Adão se escondeu de Deus. Esconder-se em Deus é oração. Esconder-se de Deus é falta de oração. Então, aqui ele estava se escondendo do Senhor em Gênesis 3. Mas por que ele estava se escondendo de Deus? Por causa do pecado. O pecado é o problema aqui. A falta de oração é o resultado do pecado. E, francamente, é uma doença, é um problema maior do que você realmente pensa. Quero dizer, quando você pensa sobre uma doença, é algo importante, é uma doença espiritual. E a única maneira de corrigi-la é na cruz. Temos que levar nossa doença à cruz de Jesus. É a única maneira. Agora deixe-me mostrar o que a Bíblia diz, porque acho que precisamos lidar com isso. O que a palavra de Deus diz sobre a falta de oração? Por que as pessoas não oram corretamente e os resultados disso? Então eu quero mostrar isso a você, primeiro nas Escrituras. Então vá comigo para Jó. Por favor, se você tiver sua Bíblia, abra comigo e nós colocaremos na tela para simplificar. Em Jó capítulo 15, diz que a razão pela qual as pessoas não oram é porque perdem o temor de Deus. Elas o perderam. Acho que o que provavelmente a maioria das pessoas não percebe é que no minuto em que o pecado entra no coração de alguém, o temor de Deus se vai. Então, Adão se escondeu do Senhor. Mas por que ele estava se escondendo de Deus? Porque o temor de Deus se foi. Porque, veja, Deus disse, não toque na árvore, não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Bem, o medo se foi e agora eles estão se escondendo de Deus, não em Deus. A palavra de Deus nos diz em Jó 15, versículo 4, você rejeita o medo e restringe a oração diante de Deus. Em outras palavras, no minuto em que o medo de Deus se vai, a oração está morta. Agora, quando a oração morre, os resultados são desastrosos. Jó, capítulo 21, começando no versículo 14, diz isso. Portanto, eles dizem, agora essas são as pessoas que simplesmente não querem orar. Portanto, dizem a Deus, afaste-se de nós, não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso? Que devemos servi-lo? E que lucro teríamos se orarmos a ele? Agora, isso é o que os ímpios estão dizendo. Isso é o que dizem homens e mulheres que não se importam com a oração. Deixe-me dizer algo, que nós, como cristãos, descobrimos que há poder na oração, poder ilimitado. Tudo o que Deus é,
Tudo o que Deus tem, Ele colocou à disposição da oração. Pense nisso. Um homem de Deus um dia disse que a oração pode fazer qualquer coisa que Deus possa fazer. Ele disse, portanto, se a oração pode fazer qualquer coisa que Deus possa fazer, então a oração é onipotente. Veja, o meu desejo para você como meu parceiro, minha oração por você como meu parceiro e amigo, é que sua vida de oração se torne forte e poderosa, porque você experimentará o poder de Deus, de tal forma que terá vitórias diárias. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. O que acontece na oração é que no minuto em que você ora e sua força é restaurada, sua bateria é recarregada de repente. Seu discernimento espiritual está de volta, porque diz que subiremos como as águias. Bem, a coisa sobre a águia é que ela fica na rocha, que aquele pássaro fica na rocha. E não vai soltar suas asas, você não sabe, se render ao vento até que as correntes do vento estejam certas. Então agora, o discernimento está de volta no minuto em que você ora. Seu discernimento, você é capaz de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A segunda coisa é que você é capaz de se render ao Espírito. É impossível se render ao Espírito Santo sem oração. E no momento em que você se rende como a águia se rende ao vento, você subirá para lugares mais altos em Deus. Então você é capaz agora de ir para aqueles altos lugares de louvor e adoração, onde a unção está, é poderosa, porque diz em Deuteronômio 32:13 sobre Jacó, diz que Deus o fez extrair mel e óleo da rocha, mas onde ele estava nos lugares altos da terra. Diz que ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra. Bem, como você chega lá? Oração. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão. É isso mesmo. Você está nesses lugares altos como a águia e lá há poder. É o que diz em Deuteronômio 32:13. Agora, outra coisa que diz: eles correrão incrivelmente, eles correrão antes de andar, eles correrão e não se cansarão, eles andarão e não desmaiarão. Isso é Isaías 40. Correr significa que você alcançará Deus, porque a falta de oração faz com que você diminua o ritmo. Você não consegue andar, você não consegue ter comunhão com o Senhor. Então, quando você está em oração, agora você é capaz de alcançar o Senhor. Você está correndo para alcançar onde Deus está. E você está seguro sob a nuvem. Lembre-se, no Antigo Testamento, quando os filhos de Israel estavam seguindo a nuvem, aqueles lá atrás foram mortos pelos amalequitas. Então, se você não estiver alcançando Deus, o inimigo destruirá. Exatamente porque aqueles que estavam lá atrás não conseguiam alcançar Deus, foram mortos. Não queremos ser mortos. Não queremos ser destruídos pelo inimigo. Então o que devemos fazer? Alcançar Deus. Porque é onde está a proteção, é onde está a segurança, sob a nuvem. Acontece na oração. Agora, toda vez que você ora, você exala a carne e inala o Espírito Santo. Não é tão poderoso? Eu vou dizer novamente. Toda vez que você ora, você exala a carne e inala o Espírito Santo. Então, a oração devolve ou traz, libera a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo produz mais oração. Então é assim. Quando você ora, a parte de Deus é liberada e, conforme o poder de Deus é liberado, mais oração nasce. É como um eterno círculo de poder. Oramos, o poder de Deus vem, agora o poder de Deus vem e continuamos orando. Então, mas aqueles que não estão orando estão em apuros. E a Bíblia diz, em Jó capítulo 21, começando no versículo 16... que diz: eis que o bem deles não está em suas mãos, o conselho dos ímpios está longe de mim.
Você sabe que eu adoro conversar com vocês individualmente, de coração, de coração. Eu ministrei há alguns dias sobre o Espírito Santo. Muitos de vocês adoraram e nos contaram sobre isso. Quero ver Deus fazer algo poderoso com você, como meu parceiro, enquanto sua vida de oração volta ao poder. Mas veja, isso exige uma decisão da sua parte. O apóstolo Paulo disse em Coríntios... Na verdade, vamos direto ao assunto, voltaremos a Jó muito rapidamente. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 9, porque é isso que você e eu temos que fazer em todo o tempo. Esta é provavelmente a parte mais difícil de todas, mas nós realmente não temos escolha. Temos que fazer isso. Versículo 27 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Você sabe que é possível pregar o evangelho e ver os enfermos curados e as pessoas libertas e coisas maravilhosas acontecendo e ainda perder no final se você se tornar absolutamente sem oração. E o Senhor deixou isso bem claro. Ele disse que muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, e eu direi a eles que nunca conheci. Agora você tem que pensar sobre isso. Como é possível que essas pessoas foram capazes de expulsar demônios e ver pessoas curadas e coisas maravilhosas acontecerem através de seu ministério, e ainda assim o Senhor diria: eu não te conheci. Bem, a chave é encontrada em 2 Samuel, capítulo 1, onde Davi fala sobre Saul e diz que quando Saul perdeu a unção, é como se ele não tivesse sido ungido com óleo. Em outras palavras, no minuto em que uma pessoa perde o favor de Deus, é como se ela nunca tivesse tido Deus. Olha, e diz: eu nunca te conheci. Porque no momento em que a unção parte, no momento em que o Espírito Santo se vai da vida de alguém, e é possível, claro, que isso acontece porque aconteceu com Saul e outros nas Escrituras. Judas foi outro. No momento em que a unção se vai, Deus olha para aquela pessoa como se ela nunca fosse, como se ela nunca tivesse sido usada por Deus. E é isso que diz em 2 Samuel, capítulo 1. Diz que montes de Gilboa, não haja orvalho nem chuva sobre vós, nem campos de ofertas, porque ali o escudo dos poderosos está completamente lançado fora, e o escudo de Saul como se não tivesse sido ungido com óleo. Agora, isso para mim é assustador que uma vez que alguém perde a unção, é como se nunca tivesse tido, é como se Deus não a conhecesse. Mas o que causa tudo isso, o que causa esse desastre na vida das pessoas? Falta de oração. Quando as pessoas param de orar, é quando a destruição vem. Lembre-se, em 2 Crônicas, versículo 26 diz muito claramente: enquanto ele buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Lá nós lemos sobre um rei chamado Uzias. O rei Uzias era um jovem quando ele começou, e a palavra de Deus deixa muito claro que enquanto ele orava, enquanto ele buscava a Deus, Deus o fez prosperar. Isso está no versículo 5. 2 Crônicas 26, 5. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Então aqui está a chave. Contanto que ele buscasse o Senhor Deus, o fez prosperar. É isso aí. Mas é nossa decisão. Você e eu temos que nos aproximar de Deus antes que ele se aproxime de nós. Damos o primeiro passo. E esse primeiro passo é o mais difícil. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 9:27, diz: tenho que submeter meu corpo à escravidão. A palavra escravidão no grego dá a ideia de que a carne está lutando para ser submetida. Você tem que usar a força, é como se fossem dois lutadores quando lutam. Alguém está sempre lutando, você sabe que Deus lutou com Jacó. Houve luta, é disso que eu estou falando. Você
Você tem que lutar com a carne. E isso acontece diariamente, mas fica mais fácil à medida que você continua orando todos os dias. É muito mais fácil submeter o corpo. Você sabe que no quarto ou no quinto dia, como eu disse antes, levará cerca de 2 semanas para atingir a força total se você não estiver orando. Levará 2 semanas de oração diária para você atingir a força total. Mas no terceiro, no quarto, no quinto dia, é muito mais fácil, porque a carne enfraqueceu até agora. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então sua força começa a voltar. Sua força começa a retornar. E a pior coisa que você pode fazer por si mesmo é negligenciar a oração. O preço da negligência é muito alto, porque quando negligenciamos o tempo com o Senhor, tudo sofre. Sofremos espiritualmente, sofremos emocionalmente, sofremos fisicamente, nossa família sofre, nossa casa, nosso futuro sofre. Tudo dá errado, de repente, tudo desmorona. E o inimigo se torna forte. E aqui está a parte assustadora, é que quando perdemos a força por causa da falta de oração, o inimigo ganhará força contra nós. E então estamos de volta à prisão, estamos de volta à escravidão. A oração é a chave. Realmente há poder na oração. Estou realmente pedindo ao Senhor, mesmo enquanto estou falando, que o Senhor está falando e falando com você sobre oração. É hora de voltar àqueles momentos tranquilos com o Senhor diariamente, de joelhos, você sabe, colocando aquela música de adoração no fundo enquanto você está orando. Eu vou ajudá-lo a mostrar o que a Bíblia diz, então, por favor, não perca esse programa. Falta de oração, preciso mostrar a você o perigo do que pode acontecer se você não orar. Então diz no versículo 16, estou de volta agora a Jó, capítulo 21, versículo 16, porque fala sobre as pessoas que não querem orar. No versículo 15, o versículo 16 diz que o bem não está neles. Em suas mãos o conselho dos ímpios se foi. Então a primeira coisa que as pessoas perdem é o conselho. Elas não são capazes de tomar decisões adequadas, porque agora a oração está fora de suas vidas. Número 2, versículo 17. Quantas vezes a vela dos ímpios se apaga, quantas vezes a destruição deles vem sobre eles. Agora, isso é bastante assustador, porque aqui diz, quantas vezes a vela dos ímpios se apaga, em outras palavras, não há luz em suas vidas. Pense nas pessoas andando nas trevas. Quando não há oração, não há luz. E então diz, quantas vezes a destruição vem sobre elas. Então, onde não há oração, não há proteção. Como diz, a destruição vem sobre eles, isso significa que não há proteção. Versículo 18, eles são como restolho diante do vento, como palha que a tempestade leva embora, sem preservação. Eles não são preservados, eles não são guardados por Deus. Então, nenhuma oração significa nenhum conselho, nenhuma oração sem luz, nenhuma oração significa sem proteção, nenhuma oração significa nenhuma preservação, e eles não são preservados, eles não são guardados. Você sabe como diz na Escritura que Deus irá mantê-lo como a menina dos seus olhos? Bem, ele não será capaz de mantê-lo, a menos que você esteja orando. A oração dá ao Senhor, você dá a oportunidade que libera para protegê-lo. Então imagine que limitamos Deus quando não oramos. Literalmente limitamos seu poder quando não oramos. Continua dizendo no versículo 19, Deus guarda a sua iniquidade para seus filhos, ele o recompensa e ele saberá disso. Isso significa nenhum perdão. Quero dizer, pense sobre isso, que Deus guarda a sua iniquidade sobre ele e seus filhos. Então, não só ele está sofrendo, mas seus próprios filhos estão sofrendo sem perdão por causa da falta de oração. Nenhuma oração significa que haverá julgamento para aquela família. Quero dizer, ninguém quer isso. Eu estou tentando mostrar a você a importância da oração, mesmo que é só meia hora por dia. Agora eu sugiro 1 hora todos os dias. E esse é o meu conselho para você, porque Jesus disse que você não poderia vigiar 1 hora comigo.
1 hora por dia fará o trabalho. Agora, se você puder gastar mais hora, por favor, faça isso, porque você estará fluindo muito mais facilmente no dia seguinte e durante a semana, porque agora você está esperando no Senhor, você está aumentando a sua força, ok? Então, você está recebendo mais força se você esperar por 1 hora, meia ou 2 horas, em vez de meia hora, mas você sabe o que é melhor para você. Eu sei que você tem responsabilidades de trabalho, mas por favor, reserve um tempo de manhã e faça isso de manhã, porque à noite simplesmente não é um momento certo, porque seu corpo está desgastado. Deus quer o melhor do seu dia e o melhor do seu dia é de manhã. E é por isso que Davi disse que de manhã, Senhor, o Senhor ouvirá minha voz. Agora vamos continuar aqui com os resultados da falta de oração. No versículo 20 diz, seus olhos verão sua destruição. Então não pense em bênçãos ou misericórdia. Nisso a vida do homem, porque ele não está orando, seus olhos verão destruição, sem misericórdia, sem bênçãos. E então o versículo 21, pois que prazer ele tem, que o número que diz em sua casa, quando o número de seus meses é cortado no meio. Seus próprios descendentes agora também estão sofrendo, sem bênçãos em seus filhos. Então, sem misericórdia ou bênção sobre ele, sem bênçãos ou misericórdia em sua família. Porque ele não orou ou ela não orou. Agora, no programa de amanhã, eu quero falar sobre os 3 reinos da oração e como escapar da armadilha de Satanás na oração. Então, por favor, esteja assistindo amanhã. Vamos orar agora para que Deus, o Todo-Poderoso, restaure sua força. E eu vou orar para que o Senhor lhe dê aquele santo desejo de entrar em oração. Precioso Jesus, nós entramos em acordo agora, Senhor, e eu oro para que sua poderosa unção seja liberada agora sobre seu filho, aquele que me observa. Coloque aquele santo desejo neles para orar e buscar o Senhor. O Senhor disse que se você me buscar de todo o seu coração, você me encontrará. Precioso Senhor, que isso seja uma realidade em nome de Jesus, em cada vida que eu oro, para que essa temporada seja a temporada de oração e milagres, em nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. E eu também oro para que a cura venha agora mesmo. Eu repreendo a doença e a enfermidade, eu repreendo a enfermidade e a dor, em nome de Jesus, o magnífico nome de Jesus. Amém. A Jesus seja o louvor.